E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos bater um papo hoje? A gente está melhorando aqui a infraestrutura nossa para gravar vídeos melhores para vocês, tá? Um visual mais clean, mais focado, com mais qualidade um pouquinho, na medida do possível, tá bom? A gente vai falar hoje de ideias que vêm na nossa mente e a gente acaba cedendo a essas ideias. Podem ser ideias boas, podem ser ideias ruins. O que essas ideias fazem na sua mente não é de controle seu. Mas o que você faz após essas ideias virem na sua mente, aí sim é de controle seu. Porque a gente sabe que a intrusão psíquica, ela é muito forte aqui neste planeta. A gente sabe que as pessoas aqui são complicadas de se lidar com elas. A gente sabe que as pessoas, mesmo sendo da nossa família, elas são complicadas de aceitar novidades vindas de você, que procura mudar, que procura crescer, crescer espiritualmente, né? Melhorar o seu jeito de viver, a sua conduta humana. É por isso que a gente pede aos espíritos do bem, aos espíritos superiores, para nos ajudarem com as nossas decisões, para nos darem sabedoria, direção nas nossas palavras e nas nossas ações, porque a palavra ela tem um poder muito grande. A palavra de quem tem um magnetismo forte pode curar muitas almas, pode ajudar as pessoas a viverem melhor, pode ajudar elas a descobrir um caminho diferente para seguir. Não necessariamente o mesmo caminho que eu escolho para seguir, mas o caminho que você escolhe, que você sente no coração, que Deus coloca para você. Você sente quando Deus coloca para você, principalmente quando você está em comunhão com Ele, quando você procura ficar mais ligado nas palavras que vêm dele através de outras pessoas, de outras bocas, de outras mentes. Deus muitas vezes coloca ideias nas mentes das pessoas e elas nem te conhecem, mas elas falam para você aquela ideia que Deus colocou na mente. Deus pediu espaço na mente delas e falou: Deixa eu falar com esse filho meu agora. E Deus usa a pessoa que ele quer usar. Porque o inimigo está usando um monte de gente por aí. Por que Deus não poderia usar quem ele quer? Mesmo aquele que tu acha, ou que todos dizem que não presta, que vive para o mal, que faz o mal. Mas se Deus falar assim: Peraí, demônio, sai daí um pouquinho, sai, deixa eu falar com esse filho meu aí, deixa eu usar esse filho meu para falar com outro filho. Deus vai lá e faz, porque Deus ama. O amor dele é incondicional, não é condicional às suas ações. Condicional é só o homem que condiciona o amor dele. Somos nós humanos que erramos, não é Deus que erra. Tanto é que nós erramos e colocamos a culpa em Deus. Por quê? É interessante, né, a gente colocar a culpa em Deus. Já que a gente é falho, a gente vai colocar a culpa em alguém, porque esse outro também tem que ser falho. Eu ser falho sozinho? Não admito. Eu, Carlos, eu erro muito, eu faço muitas coisas que depois eu penso, por que eu fiz? São coisas graves? Não, não são coisas graves. Mas são erros que a gente vê, que a gente enxerga. Depois de que acabou de cometer aquele erro, a gente enxerga. Por que que a gente enxerga o erro depois que a gente acabou de cometer? É a consciência vindo aqui, ó, na nossa mente. E vai lá no coração, bate no seu coração e fala assim: Isso aí que você fez, você sabe que não é certo.
Você sabe que foi um erro. Coisas pequenas, sabe? Mas são coisas grandiosas na mente de um justo que procura progredir e se melhorar a cada dia. Coisas pequenas que fazem a gente pensar que a gente não é perfeito e está longe disso. Eu estou aqui dando conselhos, eu estou aqui ajudando, procurando ajudar da melhor forma que eu posso. Mas eu poderia estar fazendo mais. Eu sei que eu poderia estar fazendo mais. A gente sabe que pode dar mais. Mas muitas vezes o que pega a gente, ou na maioria das vezes, é a preguiça. Não é nem o demônio, não. É preguiça mesmo. É a preguiça. Então, a gente tem que abrir os olhos com nós mesmos, porque nós mesmos que plantamos a preguiça e ela cresce como essa árvore aqui, ó. Essa pequena árvore aí já é uma árvore. O tamanho que está a árvore da sua preguiça aí. Tem gente que para trabalhar é uma benção, não tem preguiça. Mas para outras coisas é complicado. E tem pessoas que já é o contrário. Então cabe a nós saber discernir as pessoas que a gente convive, que a gente anda, discernir o que elas fazem, discernir o bem que elas fazem, o mal que elas fazem, e não afastá-las só porque elas fazem mal a você. Pelo contrário, ajude elas a fazer mais bem para que elas deixem de fazer aquele mal, ou que aquele mal seja o mínimo que ela faz, e foque mais no bem que ela pode fazer. Porque os maus são audaciosos, os maus gostam de aparecer, os maus estão por aí. E cadê os bons? Com medo dos maus. Eu luto muito com dar ouvidos para a opinião alheia ainda. É, mas eu tô melhorando isso, melhorando. E a gente se importa com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Todos nós temos um pingo de importância com algum ente querido, com algum amigo, né? Parceiro, parceira. A gente muitas vezes tem que tolerai-vos uns aos outros. O mestre já dizia isso, né? Tolerai-vos uns aos outros. Saiba conviver, tenha equilíbrio. Não afaste a pessoa só porque ela está fazendo um mal ali para alguém ou para você mesmo. Às vezes ela está fazendo mal para você, mas é porque ela nem sabe que aquilo é mal. Você que está desperto, que está acordando, que está buscando a espiritualidade de uma forma mais profunda, entendendo o que os espíritos superiores, espíritos bons falam, você que está realmente dando moral para o que a gente fala para você, você consegue perceber erro em tudo, porque este é o planeta da discórdia. Tem outros planetas aí que são assim também, mas a gente está na Terra, então vamos focar nela. Este é o planeta da discórdia. E como é que a gente chama a atenção de vocês? Falando de forma ríspida ou de forma bruta, porque quando vocês escutam alguém falando brutamente, vocês param e ouvem. Quer dizer que vocês vão seguir aqueles conselhos? Não. Mas quando vocês escutam as pessoas falarem de uma forma mansa, bonitinha, baixinha, você quase não escuta a voz dele, vocês não escutam. Porque vocês estão encarnados aqui na Terra, estão acostumados com a rispidez das pessoas, até nas próprias famílias tem rispidez. E vocês estão acostumados com isso. Pessoas como este médium aqui e outras pessoas que são muito amorosas, vocês estão ouvindo aí, tá? Vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo o jeito dele falar? Isso aqui não é ele que está falando, não. Ele não gosta de falar assim com ninguém. Mas é assim que vocês escutam. E nós estamos falando é com todos. Falamos a todos.
Os que se sentem mal, tem algum problema aí dentro. Os que não se sentem mal, estão bem. Estão bem e estão procurando melhorar. Ninguém é perfeito. A forma que a luz trabalha é indiscutível, porque a luz sabe trabalhar de todas as formas. Ela sabe com quem fala. Pode ser que esse menino aqui, este rapaz que está falando com vocês, não sabe com quem ele fala, mas a luz sabe, a espiritualidade sabe, os invisíveis sabem de tudo, os espíritos bons sabem de tudo o que acontece nesse mundo astral que vocês não enxergam, e muitos de vocês ignoram, acham que é mentira, acham que a vida é uma grande brincadeira. Este canal é para falar de espiritualidade, de formas diferentes de vida, diferentes das quais vocês enxergam aqui na Terra. Não é só isso que existe. A gente vai sempre falar, porque sempre tem gente nova aprendendo, gente nova chegando, e eles gostam de ouvir dessa forma. Os mais novos, essa nova geração, desses anos 2000, eles gostam da verdade. Eles não gostam de mimimi. Muitos dos mais jovens estão muito mais adultos do que os mais velhos. Muitos dos mais jovens estão muito mais adultos do que os mais velhos. Os mais velhos estão muito cheios de mimimi. Os de mais idade, muito cheios de mimimi. Os mais novos já querem chegar aí direto ao ponto. Estamos aqui para ir direto ao ponto, ao coração de vocês que estão ouvindo, aos jovens de corpo, de idade, aos jovens de espírito. Tem muitos senhores e senhoras com mais de 50, 60 anos que são muito jovens, muito mais jovens do que alguns jovens, porque não são todos os jovens de hoje que gostam de ir direto ao ponto, não. Mas a maioria gosta. A maioria gosta da verdade. Não gosta de enrolação. Gosta de ouvir aquilo que eles sentem, que eles sabem que Deus falou para eles na vida passada e nas outras vidas, antes de encarnar aqui. No tempo que o seu espírito fica sem corpo, estudando no plano astral, nas colônias e acima delas também, porque tem muitos seres evoluídos aí escutando a gente. E este vídeo é para muitos ouvirem e para muitos anos para frente. Mas você está ouvindo agora no presente. Então ele está sendo presente. A gente gosta de falar com todos. Mas tem um grupo seleto que entenderá mais. Os que são escolhidos. Não somente os chamados. Porque muitos são eles, mas os escolhidos são poucos. A proporção para a Terra é de 10%. De toda a humanidade que está aqui, 10%. É pouco, né? É pouco, mas é muito. Lembra do filme 300? Alguém já assistiu o filme 300? 300 soldados contra milhares. Isso mostra a força do Espírito. O Espírito de Deus, um ser de luz, é capaz de lutar com milhares de seres trevosos e não perde. Porque a luz nunca perde. A palavra tem poder. A energia tem mais poder ainda. E quando um junta a energia com a palavra, aí fica powerful, fica poderoso. A vida do trabalhador da luz, ela costuma ser solitária, porque as pessoas que estão aqui neste planeta, na Terra, elas não entendem como a gente trabalha com eles. As pessoas aqui da Terra, elas são muito emocionais, porque aprendem a ser emocionais com o tratamento dos pais, dos avós, superproteção aos filhos, não querem que os filhos voem e vão para suas casas
casarem e terem filhos quando fazem 18 anos. Muitos dos pais querem que os filhos fiquem morando com eles até morrer. Isso é apego emocional. Isso é falta de conhecimento, falta de estudo, porque você que se diz seguir Cristo deve amar a todos, não só os seus filhos. Sabemos que o filho é precioso, mas o filho também precisa ter filhos, precisa cuidar da casa dele, precisa ir embora. Este apego emocional que os pais têm sobre os filhos, passam dos filhos para os seus filhos. E assim vira essa bola de neve emocional que não aguentam escutar nada, muito menos a verdade. São poucos os que gostam de escutar a verdade. Pouquíssimos. E são pouquíssimos ainda mais os que gostam de falar a verdade. Porque sentem medo das pessoas. Os que gostam de falar a verdade têm muita vontade de falar a verdade. Mas ele pensa duas vezes no que a outra pessoa vai falar dele, vai pensar, vai agir, ou vai deixar de agir, ou vai deixar de ajudá-lo. Deus não está aí para te ajudar? Deus não te ajuda em tudo o que você procura fazer em bem do próximo? Em pregar a palavra dele? Deus te ajuda até nos seus desejos materiais. Por que ele não te ajudaria além disso? Para os seus desejos espirituais? Para o seu desejo de conhecer a morada do Cristo? Porque muitos de vocês nunca estiveram lá. Mas alguns já estiveram e sentem que essa terra não é bem isso que as pessoas dizem, não. Que essa terra é muito mais do que se espera. E ao mesmo tempo muito difícil de se viver. Porque a evolução dos seres que vêm para cá, os que procuram evoluir e progredir, ela é muito, mas é muito levada em conta. Porque é difícil você evoluir aqui, neste planeta complicado emocionalmente. A emanação psíquica da Terra, principalmente do Brasil e de outros países sofredores aí piores que o Brasil, a capa, vamos dizer, uma capa de criações mentais, o globo de criações mentais tóxicas, densas, está envolto deste país aqui. E para você que quer evoluir, que quer crescer, falar de Cristo é difícil, sempre foi difícil, porque este mundo é do maligno. Desde a época de Cristo, desde antes dele, desde a época de Moisés, como eles sofreram, os profetas. Hoje eles não sofrem mais fisicamente, mas sofrem emocionalmente. E é aí que os demônios atacam mesmo, na mente, usando aqueles que estão próximos de você, usando aqueles que eram próximos de você durante a vida toda, mas quando você começou a mudar o seu pensamento, o seu jeito de ser, eles vazaram ou ficaram falando para você: para de falar isso, você está falando coisa errada, você está mexendo com o demônio, você está mexendo com as trevas, volta para a igreja. Quando na verdade são eles que não estão compreendendo a sua vibração, a sua emanação, o seu amor, porque não estão acostumados com amor. Eles estão acostumados com guerra, porque este é o mundo de guerra. Guerra nas televisões o tempo todo, nas notícias, nos jornais, até na diversão, no futebol, que seria uma coisa de admiração, está sendo uma coisa de desprezo para mim hoje. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente no Brasil. Por que é tão difícil as coisas no Brasil, hein? Porque os espíritos ruins, eles não querem que o Brasil cresça espiritualmente. E já é a pátria do Evangelho.
Os brasileiros são desenrolados para tudo. Quando começam a falar de Deus, então, aí os demônios não gostam, cara. Aí vai tudo para cima dele. E como vocês sabem, os demônios são invisíveis. Eles não gostam de que a gente fale deles. Eles não gostam que eu faça esse tipo de vídeo aqui. Eles não gostam que outros façam esses tipos de vídeos aí, falando dos trevosos que gostam de atrapalhar os iluminados, ou os que buscam iluminar-se, aqueles que estão buscando iluminar-se, mas ainda estão com um pé aqui e outro ali, é neles que eles atacam também, para não deixar eles irem para a luz, para deixar eles continuando na matéria, na densidade, fofocando, falando mal, reclamando, trabalhando naquele emprego ruim, não saem daquele emprego ruim nunca. Por quê? Não deixam. É tudo invisível. Primeiro funciona no mundo espiritual para depois refletir no mundo material. Lembra, tem o anjinho que fica num ouvido e o demoninho que fica no outro. Para ficar claro para vocês, o anjinho e o demoninho. O anjinho fica do lado e o demoninho fica do outro. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Você vai dar ouvido para quem? Às vezes tem coisa que vem na sua cabeça que você fala: que é isso? Como é que eu pensei uma coisa dessa? Não foi você que pensou. Da mesma forma, quando vem mensagens boas na sua mente, você fala: cara, eu não pensei nessa mensagem, que mensagem boa que eu passei aqui, que coisa boa que eu senti agora. Parece que eu senti um abraço, parece que eu me senti mais leve hoje, parece que depois que eu escutei tal pessoa eu me senti mais leve, parece que depois que eu afastei de tal lugar eu respirei mais, eu não me senti mais sufocado, ou ao contrário acontece. Tem lugares que você está, que tudo fisicamente, tudo em volta parece estar perfeito. Mas tem algo que te prende, tem algo que fica te puxando para baixo. E é a energia, é a densidade, é a emanação psíquica das pessoas que estão acostumadas a vibrar baixo. E você que está procurando sair dessa vibração baixa, fica travado porque está naquele ambiente de vibração ruim. O ambiente ele é muito poderoso. Se você quer ficar rico, saia de ambientes de pobreza. Não adianta você só falar e tentar se esforçar. Você não vai conseguir se não sair desse ambiente. É difícil demais. Não estou dizendo que seja impossível. Se você quer procurar evolução espiritual e está num ambiente que as pessoas não procuram e desprezam quem procura, às vezes nem despreza falando para você. Às vezes até desistir de falar já. Parou de falar. Mas você sente a energia deles, você sente que quando você chega perto tem algo ali que te tira um pouquinho a paz. Parece que você não pode ser você totalmente. Parece que você está pisando em ovos. Por quê? Porque o espírito deles, infelizmente, ainda está acostumado com aquela vibração baixa de reclamação e de não acreditar que nada é possível. E você está ao contrário, acredita que tudo é possível, acredita que Deus existe, acredita que Jesus existe, acredita que Jesus pode falar através de você, mas se você falar para eles: pai, mãe, amigo, amiga, ambiente que eu convivo, é assim que eu vejo as coisas hoje, eles não acreditam. Podem até falar que acreditam, alguns deles, mas é difícil. Te suportam alguns dias, falando alguns dias, te escutam até mostram interesse. Cara, é interessante ser até um mestre. Você parece um mestre falando para mim. Mas depois de um tempo eles não suportam, começam a falar nas suas costas. Na verdade, eles estavam curiosos para saber o que você fala. O que esse maluco está falando agora? É assim que é o planeta. É 10% que consegue entender isso que está sendo dito aqui agora. Os outros 90 é complicado. E esses 90, muitos deles estão próximos de você. Talvez você seja um dos 10%. Então procure esses outros 10% para você se conectar, para a engrenagem realmente rodar. Porque às vezes você está em algum lugar que a engrenagem não faz assim, ó.
Só fica assim, ó. Como é que vai girar? Na hora que for girar, desencaixa. A engrenagem tem que entrelaçar uma na outra e girar junto. É igual marido e mulher. Se um remar para o lado e o outro remar para o outro, não vai. Eles ficam só rodando. Quem já andou de canoa aí sabe. Tem que remar os dois ao mesmo tempo para o mesmo lado, para a mesma direção. Se você está sentindo que você está remando para uma direção e os outros, às vezes não está nem remando, mas está parado, atrapalha também. É mais peso para você carregar, fica tudo nas suas costas. Ah, mas eu vou ficar sozinho, não vou ficar com ninguém. Tá com medo de quê? Todos são seus irmãos aqui na Terra. E outra, escuta um negócio que eu vou falar. Você não vai ficar rodeado só de pessoa boa. Você vai evoluir para ficar rodeado de pessoas só boas? Você tem que ensinar as pessoas ruins a serem boas. Mas não ensinar as que não querem ser ensinadas. Porque senão você vai só gastar energia. Mas vai falar, falar, falar e é pérolas aos porcos. O que você tem que fazer? Analisar você mesmo. O que eu estou precisando? O que eu estou passando? O que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo mais baboseira ou mais coisa boa? O que eu estou sentindo quando eu escuto tais pessoas falando? O que acontece quando eu estou nesse ambiente? Qual o ambiente que me deixa mais contente? Às vezes, muitas pessoas, mas muitas pessoas ficam em um ambiente que é ruim, destrutivo, só porque tem um financeiro legal. Isso é amor ao dinheiro, mais do que a sua própria liberdade, a sua felicidade, a sua vida. Porque o reino do Cristo não é deste mundo. Isso não quer dizer que você tem que ser pobre. Muito pelo contrário, você tem que sair fora deste lugar que está te dando um conforto financeiro, ou um conforto de uma casa, ou uma estabilidade de relacionamento. Ah, eu suporto ele porque ele me dá tudo, ou ela me dá tudo. Mas ele ou ela é complicado nisso aqui, isso aqui me dá um aperto no coração quase todos os dias. Se ele olhar para mim daquele jeito, eu já tenho que ficar calminha. Ou o contrário também acontece. Ou você acha que é só homem que é ruim? Você acha que demônio tem só em homem? Tem demônio em mulher também. E o demônio sabe falar manso, hein? E sabe seduzir muito bem. O demônio hoje em dia ele está atualizado também, sabia? Ele não está chegando quebrando tudo. Ele está chegando fingindo construir tudo, te elevar, colocar você no topo. E você fala, esse é um anjo. Mas no final não era anjo, não. O demônio também evolui as suas ideias muito mais do que você imagina. Ele consegue chegar devagarzinho, consegue conversar com você mansinho, consegue te enganar até por um ano, até por dois. Você acha que aquela pessoa era de luz, mas na verdade não é não. Enquanto você estiver fazendo tudo o que ele quer, junto com ele, acompanhando ele ou ela, escutando os conselhos dele e seguindo tudo, tá tudo certo. Mas quando você começa a discordar, achar estranho algumas coisas, alguns comportamentos, algumas coisas que te tiram a paz, espírito de luz não tira a paz de ninguém. Espíritos de luz não discutem com ninguém. Espíritos de luz não arregalam os olhos quando alguém discorda deles. Espíritos de luz não gritam com você. Às vezes ele pode te gritar para salvar a sua vida, né? Mas vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui. Espírito evoluído é afável, é amoroso, é compreensivo e entende que quando o lugar não é propício para ele, ele, ó, tchau, peregrina, vai peregrinar por esse mundo aí. Tá com medo de quê? Ficar sem dinheiro? Eu prefiro ficar sem dinheiro do que sem Deus. Deus, Deus é doido. Que isso? Não tem nem como. Como é que eu vou falar uma coisa dessa?
Não, eu prefiro ficar com dinheiro, né? Que confortável, mas infeliz. Rapaz, que se dane a felicidade, se essa é a felicidade. A felicidade para mim é estar no reino de Deus. Tá no reino de Deus? É aqui na terra também, começa aqui. Começa aqui, não é depois que você morre, não. Ah, eu vou ficar de boa aqui, que quando eu morrer eu resolvo. Vai nessa. Vai resolver o que depois que você morre? Porque ninguém morre, né? Aí quando você chegar lá, Jesus vai falar para você, ué, mas por que você não resolveu lá na terra? Quer resolver aqui agora? Vai precisar de minha ajuda agora para resolver esse problema? Não, 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 não. Era para você ter resolvido lá, vai encarnar de novo naquele mesmo lugar, naquela mesma família. E aí, como é que faz? Então a gente precisa ter cuidado com os ambientes que a gente frequenta e que a gente vive. Tem muita gente que não tem nada, 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 nada de coisa material, passa até dificuldade em questões alimentícias, mas não tira Deus, não deixa de falar de Deus, não se omite para falar de Deus. A gente entende que a gente não pode sair falando tudo para todo mundo, porque as pessoas elas não entendem totalmente aquilo que você quer dizer. E uma hora é pouco para ensinar um ponto de vista seu sobre a sua evolução, sobre o que você acredita, sobre como você mudou. Você não tem que ficar falando para todo mundo como você mudou, como eu estou mudado, eu estou diferente. As pessoas vão ver a sua forma de agir, a sua postura, o seu palavreado, as suas ações no dia a dia. Elas vão ver. E se elas desprezarem, o problema é delas, é inveja delas, vontade de ser igual a ti. A maioria das pessoas não quer crescer, quer que você não seja maior que elas, quer que você volte para o buraco que você estava. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é grande aqui neste planeta. Por isso que é um planeta difícil de evoluir, mas quando você ver as cortinas brancas se abrindo, vai ter festa, hein? Vai ter festa nos céus. Para receber um, para receber eu, vai ter festa? É claro que vai. Por que não? Quantas pessoas não te conhecem aqui na Terra e quando você faz aniversário tem festa? Imagina no céu. Quantas pessoas não estão ao redor de você tentando te ajudar aqui no seu ouvido aqui, ó. Vai lá, meu filho, faz isso, faça aquilo, tome essa decisão, pare de fazer isso, faça aquilo. Mas eu tenho paciência contigo, você fez de novo? Tá bom, não faça mais, pare. Você vai e faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, erra de novo. E eles estão aqui no seu ouvido, igual mãe. Vai, meu filho, eu acredito em você, continua. Mais do que mãe, né? Muito mais do que mãe. Acredito em você, continua. Não pare. E aqui do outro lado também, ó, pare. Isso aí é bobagem. Pare de escutar esse maluco. Isso é loucura que estão falando para ti. Você acha que você vai ser anjo agora? Agora quer dar um de iluminado? Tudo para você é errado? Ai, tudo é certo. Isso vem aqui no ouvido seu também, tá? Então escuta o que te faz bem. Porque nunca vai parar o ataque dos invisíveis ruins. Nunca vai parar. Quanto mais você entrar, quanto mais você estudar, quanto mais você procurar Deus, mais eles vão ficar na sua cabeça. O que fizeram com Jesus? Então não fica chorando não, porque tá difícil as coisas. Tem que ser difícil mesmo. Guerreiro bom é mandado para as piores guerras. Você queria estar numa guerra facinho? Não, você tem que estar na guerra difícil. Cara bom como tu, tem que estar na guerra difícil. Não é só guerra de espada, não. Guerra de. Guerra de palavras. Dependendo da palavra que você falar, você causa uma guerra dentro da sua casa, seu relacionamento com algum amigo. E eu não tô falando de você falar palavra ruim, não, tá? Falar palavra boa, palavra que eleva. Só que eles estão com tanto demônio na cabeça, escutando só os demônios, que não escutam o bem. Tem uma programação aqui na Terra que
ela funciona da seguinte forma. Vamos falar de uma forma simples para vocês entenderem muito bem. Vocês sabem o que é um domo? Um domo, imagine uma bola. Imagine uma cidade. Imagine que em volta dessa cidade tem um domo, como se a cidade estivesse dentro deste globo. Dentro deste globo é emanado ideias, sentimentos, tristeza, raiva, ódio, discordância, tudo que há de ruim. Uma frequência baixa, só que de altíssima potência. Frequência baixa, todos esses sentimentos que eu disse, com uma frequência baixíssima. Isso é frequência baixa. Discórdia, discussões, brigas, tudo dentro desse globo. Este globo, imagine que seja a sua cidade. Tem cidades que são mais poderosas, tem cidades que são mais brandas. Cidades que têm mais problemas, normalmente este globo está todo, imagine enfumaçado. A cidade está toda enfumaçada de ideias, criações mentais ruins, tóxicas, que te deixa com dor de cabeça, que te deixa desorientado. Você pensa em fazer uma coisa aqui, amanhã você já pensa em outra. Amanhã eu já volto a pensar o que eu estava pensando. Aí quando você começa a colocar em prática aquilo, já vem outro tipo de pensamento. Confusões mentais de todo tipo dentro desse globo, deste balão de ideias, tá? Isso fica em volta da cidade. Talvez a cidade que você more seja mais tranquila. Inveja, principalmente. Inveja, não querer que o outro cresça. Todos esses tipos de ideias existem no plano mental. Se você pudesse enxergar, você veria. Mas como você não pode enxergar, você não vê. Você tem que acreditar sem ver. E eles jogam essas emanações nas pessoas, na mente das pessoas, onde elas vivem, no ambiente de trabalho, causam discórdia, causam brigas, discussões. Você faz isso pior do que aquele, tem que fazer melhor do que ele. Um tentando tirar o cargo do outro, um tentando subir em cima do outro, pisar na cabeça do outro, tirar ele do serviço. Eu quero ser o gerente, eu quero ser o chefe, eu quero comandar. Por que essas ideias de eu quero comandar? Estão afinizados com quem? Você acha que Jesus está afinizado? Você acha que essa pessoa está afinizada com os pensamentos de Jesus? Você acha que Jesus falaria, eu quero comandar você? Ou você acha que é o inimigo, o opositor das ideias do Cristo, que falaria na boca de alguém, eu quero comandar você, eu deveria ser o chefe? Os demônios estão dentro de todos. Você só não os enxerga. Eles podem estar do seu lado e você não percebe. Talvez você tenha um amigo ou amiga que ele está o tempo todo endemoniado e você não percebe. Falando mansinho, tá? Pode falar mansinho também, mas de forma agressiva, mesmo falando manso. Aí como é que você vai perceber isso? Tem que estudar, tem que ler, ver vídeos que falam sobre como se desvencilhar das garras dessas pessoas que só querem o meu mal. Por que elas pegam essas ideias que estão sendo jogadas nesse globo? Porque elas estão com a frequência baixa, com a cabeça em coisas ruins, coisas baixas, reclamação, fofoca, o dia inteiro no telefone, só vendo coisa que não presta. Tem pessoas que estão o dia todo no telefone, mas estão fazendo coisas boas. Como é que as pessoas estão usando as ferramentas que elas têm disponíveis hoje? Elas estão usando de acordo com os próprios pensamentos. Se os pensamentos estão afinizados com coisas ruins, elas vão fazer aquilo que está no pensamento dela. Como é que muda esses pensamentos, Carlos? O que é que eu faço para mudar? Vai ler, ó. Aí, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ler isso aqui, ó. Vai engolir isso daqui. Tem outros por aí, tá? Tem a Bíblia também. A Bíblia é um pouco mais difícil de entender, né? Isso aqui é mais fácil. Ah, mas eu sou católico, eu sou evangélico.
Lê do mesmo jeito. Você não tem Deus contigo? Deus vai te dar o discernimento. Você vai entender muito, muito. Às vezes você está bitolado só em um tipo de livro, ou só em ir para a igreja, escutar o que os outros dizem. Às vezes você está escutando o que o demônio está falando para você fazer. Porque o demônio fala de Jesus também. Você acha que o demônio vai falar de demônio? Não, ele é idiota. Vai falar de Jesus. Ah, mas demônio, se falar o nome de Jesus, não é demônio. O nome do demônio não pode falar Jesus. Quem disse que não? Que crença é essa? Que demônio não pode falar Jesus, fazer sinal da cruz, orar, pregar, impondo medo, impondo que você tem que me respeitar, porque eu sou o líder religioso seu. Você acha que o demônio não sabe se fantasiar de luz? Você acha que o demônio não sabe colocar a sua energia neutra para você não perceber que ele é um demônio quando chega perto de ti? Ah, ele chegou perto de mim, mas eu não senti nada de ruim. Então ele deve ser uma pessoa boa. Ele tem o poder de neutralizar o campo eletromagnético dele, para quando ele chegar perto de você, você não sentir que ele é uma pessoa ruim ou que tem algo ruim, um espírito ruim ali dentro daquele corpo que você está vendo de carne, nervos e ossos e sangue. Por que a gente fala isso? Porque quando você sair deste planeta aqui, você não vai ter mais esse corpo de carne, nervos, ossos e sangue. E aí você vai poder enxergar os espíritos como se encarnados fossem, mas sem carne. Mas você vai enxergá-los, eles vão ter forma. Seus amigos, conhecidos, os conhecidos de antes de você encarnar aqui na Terra, sua família. Você tem família lá também. Você tem um grau de parentesco lá também. A gente aponta para cima porque a gente espera que você vá para cima, né? Gente, para entender este mundo, ele requer muito esforço, determinação e resiliência. Voltando ao assunto do começo, as pessoas não acreditam quando você diz que vai mudar. Elas acreditam quando veem que você é alguém diferente. E este ser diferente vindo de você pode causar intriga, pode causar confusão, pode causar separação, divisão, discórdia, brigas. Peraí, eu posso causar isso tudo? Não, não é você. É o espírito que está habitando em ti agora, o espírito que está acordando e que não está aceitando mais abaixar a cabeça para demônio. Demônio não é esse bicho feio que vocês veem nos jornais ou nos filmes, quer dizer. Não são esses bichos feios. Demônios estão por aí no mundo encarnados, em corpos humanos, assim também como tem anjos por aí encarnados em corpos humanos. Você nunca viu um anjo? Eu creio que você já viu um anjo, hein? Você já deve ter visto. Nem que seja na internet. Mas você já deve ter visto algum anjo por aí. Tem muitos anjos por aí na internet. Quando a gente diz anjo, é ser humano também. É porque ele está fazendo bem. Aí a gente fala anjo. Mas tem anjo que faz o mal. Tem anjo do demoníaco. Tem anjo do inferno. Anjo das trevas. Mas não quer dizer que não seja humano. É um humano com espírito problemático. Ele só está com espírito problemático. Mas é filho de Deus do mesmo jeito. Por isso não devemos repudiar ninguém. A gente também não deve ficar junto aos porcos, mas a gente pode ajudá-los. Porque quando você repudia alguém que está num caminho, vamos dizer, errado, que você julga errado, quando você julga ele, quando você o olha com desprezo, você está sendo igual a ele ou pior. Porque como você que se diz evoluído, amoroso, afável, carinhoso, compreendedor da dor alheia, vai julgar alguém olhando para ele com desprezo?
Pelo contrário, você tem que abraçar o mendigo da rua, o bêbado que está lá na rua, fica anos na rua, quem sabe ele muda com a palavra sua. Não é dando dinheiro para ele, não. Para de dar dinheiro para mendigo. Dá comida se quiser dar alguma coisa, ou fala uma palavra amiga, encosta nele, toca nele, mas não dá dinheiro não, para de dar dinheiro para mendigo. Só atrapalha ele. Só atrapalha. Se ele não quiser ouvir a sua palavra, não é problema seu. Seu dever foi cumprido. Quem sabe esse cara muda? Quem sabe este cara muda? E o endemoniado gadareno, vocês lembram dele? Quem te salvou? Você era um bêbado, um pervertido, que ficava todo rasgado. Ninguém acreditava em você. Agora você mudou? Quem te mudou? Ah, um tal de Jesus, lá de Nazaré. Ah, é? Foi ele? É aí que começa a fama das pessoas. Você não tem que ser um Jesus, você só tem que agir como ele, do seu modo, do seu jeito. Tem gente que só chegando no ambiente já muda. Tem gente que tem energia tão boa que chegando no ambiente todo mundo quer ficar grudado em você, quer ficar perto de ti, não quer te deixar de mão. Começa a conversar contigo, não para de falar. Se você der ouvido, vai a noite toda. Por quê? Você tem um amor muito grande aí dentro de ti. Se você for se relacionar com alguém, com alguma mulher ou com algum homem, a pessoa vai ficar maravilhada, mas não é possível, ele deve estar fingindo, ou ela deve estar fingindo. Eu nunca vi alguém amoroso dessa forma, eu não quero mais desgrudar de você. E às vezes você nem está muito afim assim da pessoa, mas a pessoa está muito afim de ti, você nem fez tanta coisa assim. Por quê? É o seu espírito poderoso. O Espírito de Deus habita em todos. Cabe a nós aumentar a chama dele. Como é que a gente vai aumentar a chama de Cristo dentro da gente? Estudando. Estudando a palavra dele, ouvindo com prazer. É uma coisa que é muito importante para elevar a vibração, que é muito potente, na verdade, para elevar a vibração. Música. Não sei se vocês gostam de música. Escuta música. Escuta música. Músicas boas. A música que você gostar. Escuta algumas músicas ali antes de trabalhar, de manhã, antes de tomar seu café. Não fica vendo já notícia ruim, não. Não fica já na fofoquinha do WhatsApp, não. A não ser que você trabalhe com isso. Trabalhe com fofoca, não, né? Porque eu acho que trabalhar com fofoca também não é legal, não. Não sei que você trabalhe com WhatsApp, com internet, essas coisas, mas se você tiver um tempinho, coloca algumas músicas ali antes de você começar o dia. Você vai dar uma elevada na sua energia. Você vai passar o dia melhor. E se tiver um tempinho, escuta uma musiquinha também. O silêncio, ele é bom, mas o silêncio demais, ele acaba trazendo ideias na sua mente que você vai começar a dar muita atenção para algumas ideias que não são muito boas de se pensar. Porque lembra, sempre tem o demoninho de um lado falando para você fazer besteira e eles não se cansam, são milhares. Milhares. São muitos. Estão nas suas casas, nas igrejas que vocês vão, nas escolas, no trânsito, tentando causar acidentes. Eles fazem muitas coisas, cara. Tem um filme que eu vou deixar para vocês assistirem. O nome do filme é Eles Vivem. Eles Vivem. Assistam esse filme depois. Caso alguém tenha assistido, já sabem do que eu estou falando. É um filme que mostra a realidade do plano astral. Mostra quem está dentro de ti na verdade. Quando eu tiro os óculos, eu vejo somente o meu corpo. Lá no filme é assim. Tem uns óculos que eles colocam. Quando eles colocam os óculos, eles enxergam o espírito que está ali dentro da pessoa. Este filme retrata muito bem o plano espiritual
como que funciona. E abre muita porta na sua mente. Principalmente para você que procura evoluir de uma forma mais profunda do que normalmente as pessoas procuram. Eles Vivem é o nome do filme. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí o nome do filme, tá? Se tiver um link, eu vou deixar um link aí também. É um filme que mostra para você como as pessoas reagem quando elas estão nervosas, quando você não segue as regras, tá? Não vou dar spoiler não, para não ficar sem graça. Então a gente, quando começa a sentir mais as energias, a gente sabe que tipo de demônio que está do nosso lado, porque é difícil não ter um demônio do nosso lado. Então, que tipo de demônio é esse? Ele é educável? Eu consigo educá-lo? Ou ele é ineducável? Sinta a energia, sinta a frequência que essa pessoa está emanando. Pessoa espírito, porque é o espírito que está ali. Este corpo que você está usando é só uma roupa. É uma roupa como essa aqui. Ó. Você pode trocar de roupa depois que você sair daqui desse corpo, deste planeta, né? Você vai trocar de roupa. Você não vai usar essa mesma roupa, o mesmo corpo. Mas é uma roupa, tem um espírito aí dentro que faz a gente funcionar, que faz as nossas mãos, os nossos dedos mexerem, a boca falar. É o espírito, o princípio inteligente do universo. Se não tivesse espírito, nada existiria. Se não tivesse matéria, os espíritos não deixariam de existir. Todos que acreditam sentem de verdade. Os que não acreditam estão procurando acreditar ainda. Isso é louvável. Às vezes, escutando um louco como eu falar, alguma coisa aí dentro pode ativar. Porque quando a gente põe uma câmera para falar para vocês, a gente procura dar o melhor da gente. E este é um assunto que queima muito no meu coração de falar. E muitas vezes eu deixo de falar da forma que eu realmente gostaria de falar. Mas a gente vai treinando e vai falando mais forte ainda. Para trabalhar para a luz não é fácil. Porque quando a gente pensa em fazer um vídeo como esse aqui, e vários outros tipos, é armado um exército de trevosos para tentar me atrapalhar de todas as formas. Primeiro, eles tentam atrapalhar fisicamente, usando pessoas próximas a mim, ou pessoas que têm acesso a mim, para me ligarem, me atrapalharem, me darem obrigações, para me tirarem do sério, para tentar abaixar a minha vibração, a minha frequência, para o meu pensamento ficar turvo, ficar naquela bola turva de ideias ruins e criações mentais péssimas e baixas, para que eu não me conecte como eu deveria me conectar com o alto, com as ideias do Cristo, com as ideias de progresso, de evolução espiritual. Eu gosto de misturar o físico com o espiritual sempre, que a gente está na carne, mas é espírito. Então a gente precisa tentar sair fora deste emaranhado de coisas que te prende. Às vezes as pessoas que estão do seu lado te ajudam muito. E às vezes as pessoas que estão próximas a você te atrapalham muito. Vou repetir. Pode estar bonitinho, tudo bonitinho fisicamente, tudo topzinho, como os seus olhos gostam de ver. Mas como o seu espírito gosta de sentir? Você está sentindo aquilo que você gostaria de sentir? Talvez não. Então procura sentir aquilo que você fica feliz. Procura elevar a sua vibração. Sorria mais. Você tá se você é uma pessoa
sorridente, que gosta de conversar, de brincar, está em um ambiente que você está se sentindo preso, que você não pode ser você mesmo, não pode sorrir com tanta frequência, ou as piadas, ou o assunto daquele ambiente não combina contigo e está te baixando, está tirando o sorriso do seu rosto, pense melhor neste lugar que você está vivendo. Ou passando um tempo, talvez você esteja passando só um tempo, aí tá de boa. Mas presta atenção, não fica preso no passado. Só porque uma, duas ou 10 pessoas te ajudaram, não quer dizer que você tem que ficar preso a elas. Porque o mais difícil para o trabalhador da luz é sair de perto daqueles que ele ama. Porque ele quer que aqueles também evoluam, parem de ser um pouco ignorantes e sejam um pouco mais sabidos. Porque a sabedoria não é qualidade humana, ela vem de Deus. O amor não é qualidade humana. O homem não ama, quem ama é Deus. E quanto mais você se afiniza com Deus, mais amor de Deus você consegue reter para você. E além de ter este amor, você consegue distribuir. Você consegue emanar nas suas palavras, nas suas ações, no seu jeito de ser, só caminhando, passando pelas ruas. Até os cachorros param de latir para você. Parece loucura, né? Mas entra em comunhão mais com Deus para você ver. Os caminhos abrem para você. Não ache que são as pessoas que abrem os caminhos para você. Muitas vezes são, mas Deus usa as pessoas para abrir os caminhos para você. Se Deus quiser usar elas para fechar, Ele usa elas para fechar. Para você ver, esse caminho aqui está fechado, então tem que procurar outro. Mas eu vou procurar outro sozinho? Não. Pede ajuda para Jesus. Pede ajuda para Deus, para seus amigos, para seus afins espirituais. Peça ajuda para eles. Não precisa ser um crente que veste paletó e que vai à igreja 3 vezes na semana. Você pode andar nu e ter comunhão com Deus. Você pode andar descalço e ter comunhão com Ele. Muito mais do que andar de terno e bem vestido, né? Bem calçado, em um carrão. Mas se puder fazer as duas coisas, melhor ainda. Por que não? Deus não dá asa à cobra, Ele dá asa a anjos. Procure ser um anjo. Seja um anjo onde você passar. Onde você passar, o ambiente deve melhorar. Onde você passar, as pessoas devem sentir a sua energia de verdade, sua energia de vontade. Até a gente que tem energia de sobra para dar e vender, quando chega em ambientes complicados, a nossa energia vai lá para baixo. Eu sei porque eu já passei por isso, e às vezes eu passo em alguns ambientes. Quem é médium sente, quem estuda um pouco mais, todos somos médiums, né? Mas quem estuda um pouco mais durante a semana, durante o mês, quem escuta muito, quem procura sentir mais o mundo espiritual, vai sentir, porque quem procura acha. Se você está procurando luz, você vai achar luz. Se está procurando ser um anjo, vai ser um anjo aqui na Terra, um anjo encarnado. Tem um tanto de demônio encarnado aí, seja um anjo encarnado. Faça parte dos 10%, vamos aumentar essa porcentagem aí. Vamos para 15%, depois para 20%. Ué. Aqui é um planeta de expiação e prova, não é? Pois é, então passa por essa prova aí, você vai ser espiado até você morrer, até você desencarnar. É um Big Brother isso aqui. Tá cheio de pessoas olhando para você agora que você tá vendo esse vídeo aqui, ó, escutando. Cheio de pessoas. Pode estar pertinho de você ou pode estar longe. Mas acredita mais nesses filmes que estão por aí. Acredita mais. Eles vivem. Os espíritos vivem. Eles existem. Eles estão por aí, controlando muitas coisas, fazendo você fazer coisas. Então escuta mais o anjinho e faça coisas mais boas. Faça coisas mais boas.
Nunca é demais fazer o bem, nunca é demais evoluir, nunca é demais melhorar-se. E outra, você não tem que falar mansinho, como um padre ou uma freira. Não, você não precisa ser o conselheiro de todo mundo. Você só precisa ser o conselheiro de você mesmo. Você não precisa nem falar. Você só precisa ser. Fale da sua forma, só que fale com amor. E na hora que precisar exortar alguém, exorte também, fale alto, com amor e com respeito. Quando a gente fala um pouco mais alto é para vocês sentirem a nossa vontade de vocês absorverem o conhecimento. Para dar uma acordada, ó, para dar uma acordada, para limpar esse campo áurico seu que está cheio de criações mentais densas. Às vezes você está feliz e passa dentro daquele globo, daquele setor complicado da sua cidade ou de outra cidade que você vai. Você sai de lá meio drenado. E este globo pode estar dentro da sua casa. É porque você não enxerga, mas você vai sentir. Vai começar a sentir mais. Estamos aqui para falar de forma descomplicada, tá bom? Não precisamos falar de forma complexa para que alguns que estão aí não entendam. E tem várias formas de ensinar. Podemos usar o médium de um jeito hoje e amanhã usá-lo de outro. Podemos falar tranquilo hoje, podemos falar mais rápido amanhã, porque este é um canal de espiritualidade que fala das formas variadas que os espíritos vivem, das formas variadas que os espíritos te influenciam, das formas variadas que você pode viver trabalhando para a luz. Trabalhar para a luz, trabalhar para a luz não deve ser monótono, deve ser excitante, animador. Coloque um sorriso nesse seu rosto. Coloque um sorriso no seu rosto e vá servir. Servir da forma que você sabe. Se você é um enfermeiro ou enfermeira, professor ou professora, motorista, faça o seu trabalho da melhor forma possível. Ame o que você faça. Não faça reclamando. Não reclame. Agradeça a Deus por aquilo, porque pode vir coisa melhor aí para frente. E tenha paciência. Tenha mais paciência, porque todas as coisas chegam. Tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Cristo, confiam na palavra do Pai, do Cristo ressuscitado, de tantos outros que estão por aí. Esses são os mais famosos, né? Mas tem muitos outros espíritos bons, espíritos superiores que estão ao seu redor, que trabalham para Jesus, trabalham para Deus. Todos nós trabalhamos para Deus. E eu, Carlos, trabalho para Deus. Se eu não estiver falando, eu estou emanando, estou entendendo, estou escutando, estou sendo um ouvido amigo, um bom marido, um bom filho, aprendendo todos os dias. Nós aprendemos com todos, com o mecânico, com o padeiro, com o jardineiro, com o médico, com o professor. Todos têm algo a ensinar. Todos têm algo a ensinar. Se você tem algo a ensinar, vá para a internet ensinar as pessoas. Um dia elas vão acessar seu ensinamento. Um dia elas vão te escutar. E se você tiver paciência, resiliência e coragem, você vai longe, meu filho. Vai longe, minha filha. Muito longe. E a gente não está falando de terra, não, tá? A gente está falando de outro reino. Que você não tem ideia, não faz ideia como é lindo, bonito, cheio de paz, cheio de luz, pessoas bonitas fisicamente, pessoas bonitas almaticamente, festas, lugares para ir, locais paradisíacos. Imagine os lugares mais bonitos da Terra.
Imagine os lugares que você vê em filmes de ficção. Aquilo não é ficção. Existe. Tudo o que você vê existe em um lugar no universo. Você não vai ver com este corpo. Com este corpo, você pode ver o que tem na Terra. Aproveite a Terra. A Terra é bela, é maravilhosa, é um dos planetas mais bonitos deste sistema, desta galáxia. Mas tem outros aí que vocês não enxergam, que vocês estão com olhos humanos. Quando deixarem este corpo, quando deixarem esta vida, quando partirem desta para melhor, vocês vão ver muitas coisas boas e sentir. Não vão ficar com saudades dos problemas e das dificuldades da Terra. A Terra é um lugar que você evolui muito. Aqui é um lugar que você dá um salto enorme quando cumpre a sua missão. Porque é difícil evoluir aqui com todas essas dificuldades, com todas essas pessoas más, espíritos maus. As pessoas não são más, os espíritos são. Porque a carne não faz nada sem o espírito. A carne não existe sem o espírito. Se o espírito sair, a carne apodrece. Então, eleve o seu espírito com amor, paz e alegria. Escute as suas músicas preferidas. Dance. Faça o que você gosta de fazer com amor. Quando você não faz o que você gosta, você fica triste, a sua frequência vai lá para baixo. E você é pego facilmente pelos pensamentos e criações mentais baixas, de baixa vibração, mas de alta potência. Você fica desorientado. Tenha discernimento para distinguir o bem do mal, para distinguir o mal disfarçado de bem. Todos nós temos dificuldades com nós mesmos, todos nós temos problemas a resolver, mas estes problemas são mínimos quando se pensa no reino de Deus, no reino do Pai, que há muitas moradas, infinitas casas, lugares belos, lugares tecnológicos. Para quem gosta de tecnologia, para quem tem facilidade com a tecnologia, para quem gosta do mato, para quem gosta da floresta, para quem gosta das águas, para quem gosta das praias, para quem gosta do ar. Vocês vão voar, vocês vão nadar sem se afogar. Vocês vão comer, vão beber, vão ter de tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem, vocês terão. Não são promessas vazias, são promessas para quem acredita. Na língua de vocês, no vocabulário de vocês, que é curto, limitado, só tem A Z. Não tem só essas palavras no universo. Não tem só essas letras no universo. O universo é como os números, infinitas possibilidades, multiversos. Assistam mais filmes inspirados pela luz. Tenha discernimento, estude mais, procure mais entender como funciona o mundo espiritual. E quando você ver um filme que você viu antes, você vai ver com outros olhos. É como a Bíblia que você leu uma vez, leu de novo e leu de novo. Todas as 3 vezes que você leu, você entendeu de forma diferente. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais o espírito fica vivo, mais os seus olhos ficam brilhantes, mais os seus olhos se abrem, mais o seu coração fica receptivo a todo tipo de ensinamento que vem para você. Você consegue discernir, assim, o mal do bem ou o bem do mal. Nós estamos aqui para você. Nós estamos aqui para todos vocês. Estamos muito felizes com vocês. Estamos muito felizes com você.
Fique na paz de Jesus, fique na paz de Deus, que Ele possa atuar em sua mente, em seu coração, para que você tenha discernimento, para que você tenha energia, energia de sobra. Saia desses lugares sombrios. Não é necessário ficar em lugares sombrios. Você é luz e clareia o lugar sombrio. Sim, mas você pode ir para lugares mais elevados, lugares que as pessoas te dão mais valor, lugares que as pessoas te escutam, você se sentirá amado, abraçado e assim mais feliz e com mais alegria você fará mais a obra do Pai, com mais alegria, com o coração batendo mais forte, você terá energia mais do que de sobra para falar do meu nome, para falar do meu reino, para falar das carícias, das bonanças, de tudo que tem para os que seguirem os ensinamentos do Cristo. Fiquem na paz do nosso Mestre.